Nós sabemos que hoje no Brasil 22% da população está acima do peso. E se a gente continuar nesse ritmo, até 2030 teremos 30% da população acima do peso. Obesidade é uma doença crônica, grave e é um fator de risco para outras doenças, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, contribuindo para fatores de risco de doenças cardiovasculares. Então hoje a gente vai falar sobre um dos recursos terapêuticos para o tratamento da obesidade, que é a cirurgia bariátrica. E para isso eu trouxe o Dr. João Jorge, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Tudo bem, João? Tudo bem, queria agradecer, obrigado pela oportunidade de falar um assunto, que eu tanto gosto. E extremamente importante. Extremamente importante. Então, isso que eu queria saber de você, A obesidade é uma doença crônica, a gente sabe hoje que tem vários recursos terapêuticos e que a bariátrica é um recurso. Qual é a indicação? Pois é, assim, a bariátrica ela já é reconhecida há algum tempo como uma forma de tratamento de obesidade. A única ferramenta que eu conheço na medicina que tem a oportunidade de tratar tantas doenças ao mesmo tempo. Ainda assim, mesmo com o reconhecimento, mesmo com os resultados, a gente opera pouquíssimas pessoas. Hoje, a estatística brasileira aponta que só 0,5% das pessoas têm, infelizmente, a oportunidade de ser submetida à cirurgia. Perfeito. E como eu tenho, no meu consultório, eu recebo muito desses pacientes, em que momento que eu vou falar, esse paciente é um paciente que deve ser considerado? Quais são os critérios para que eu possa levá-lo para uma cirurgia bariátrica, oferecer esse recurso? Existem alguns critérios que envolvem a idade, a intensidade da obesidade e se existem ou não doenças. Então, hoje, a gente indica a todos os pacientes que encontram-se numa faixa etária de 18 a 65 anos que possuam uma obesidade superior ao índice de 35, que configura uma obesidade grau 2. Entre 35 e 40, a obesidade grau 2, se existir doenças associadas ou uma falha do tratamento clínico por um período de até 2 anos. Acima de 40, mesmo que não existam doenças, a gente preconiza a indicação cirúrgica porque muitas vezes é uma questão de tempo para a doença surgir ou, de repente, descompensar e acabar atrapalhando no tratamento cirúrgico, aumentando o risco do tratamento cirúrgico. Perfeito. João, e me fala uma coisa, quais são as técnicas mais frequentemente usadas para a cirurgia bariátrica? Hoje, reconhecidas pela sociedade, existem pelo menos 3. Mas atualmente a gente faz basicamente 2, o sleeve e o bypass gástrico. O bypass é a cirurgia mais antiga, a bypass existe desde a década de 70 e desse tempo só o bypass sobreviveu, a tantas outras que infelizmente não traziam bons resultados e a gente foi deixando de fazer. O bypass gástrico, conforme a gente pode ver na figura, nós fazemos uma septação, um corte com um grampeamento no estômago e dividimos esse estômago em 2 compartimentos. Um estômago pequenininho que vai ficar no trajeto da comida, esse estômago fica com aproximadamente 3 centímetros e um estômago grandão que vai ficar ali separado por onde não passa alimento. 1 metro para baixo em média, seccionamos o intestino e emendamos nesse estômago pequenininho para que a comida não passe mais pelo estômago excluído do trânsito alimentar e não passe mais pelo início do intestino delgado. Isso porque nesta região a absorção é muito fácil e muito grande e não sobra comida para chegar até o final do intestino delgado, onde existem lá os mecanismos de saciedade. Com esse desvio, a comida que não vai ser mais rapidamente absorvida lá no início, ela vai precisar percorrer um trecho maior até que aconteça a absorção, fazendo com que ela chegue lá no final do intestino delgado, onde há a produção, estímulo a produção de hormônios, como o GLP-1, PYY, CCK e alguns outros que vão atuar a nível central, lá no cérebro, dando saciedade. Então, essa técnica permite que as pessoas comam e se sintam saciadas precocemente. E com essa saciedade passam a comer menos e conseguem perder peso. Uma coisa muito interessante no bypass é que nós fazemos a septação, o grampeamento, o corte, o desvio intestinal, mas nada é retirado do organismo. Então isso faz com que essa técnica se torne uma técnica reversível. É possível desfazê-la. Não é fácil, existe um risco agregado, mas é possível nós desmontar a cirurgia e voltar ao organismo como ele era antes.
O sleeve é uma técnica um pouquinho mais moderna, que a gente também pode acompanhar nas imagens. O sleeve ele surgiu aí mais ou menos pelos anos 2000, 2002. Usamos o mesmo material, o mesmo grampeador. O corte ele é feito longitudinal, então a gente deixa o estômago com o formato de um J, né, e retiramos a parte que foi septada. Então, diferente do bypass, nessa técnica a gente retira a parte do estômago que foi cortada. E isso porque, não tendo desvio intestinal como no bypass, a gente precisa fazer com que a cirurgia tenha algo hormonal que leve ao resultado da saciedade. Então, retirando essa parte do estômago, a gente está retirando a parte que produz um hormônio chamado grelina, que é o hormônio que dá fome. No bypass a gente tem um GLP-1 que dá saciedade e no sleeve a gente retira o hormônio que dá fome. João, você falou que tirando nessa parte gástrica a gente tira o hormônio responsável por dar fome. Então o estômago ele fica um tubo, certo? Reduzido e de certa forma a comida vai chegar um pouco mais rápido no intestino, né? Por ter menos espaço, vamos dizer assim. Sim. E isso tem alguma repercussão metabólica referente à produção dos hormônios que dão saciedade? Olha, na verdade a comida ela chega mais rápido no intestino quando a gente faz o bypass, porque a comunicação entre o estômago e o intestino é um buraco aberto. No sleeve, como a gente não retira, né, a comida do seu trânsito normal, a gente tira a parte lateral do estômago, existe uma válvula entre o estômago e o intestino que represa a comida ali. Como o tamanho do estômago é menor e também existe uma válvula superior, a tendência sim é aumentar a pressão e o estômago esvaziar mais rápido do que esvaziaria no seu tamanho habitual, no seu tamanho normal. Mas a chegada ao intestino ocorre um pouco depois do bypass. Mas aí a gente tem a redução do hormônio que dá fome e também tem um pouquinho do aumento do hormônio da saciedade. Sim, mas é um pouquinho, como você falou. Na verdade, a gente sabe que quanto maior é o desvio intestinal, quanto mais rápido a comida chegar lá no final do intestino delgado, mais produção de GLP-1 a gente tem. E as estatísticas na questão da perda de peso mostram que a ação do GLP-1 parece ser mais interessante do que o fato de não ter a grelina. Então, na verdade, é o contrário, né? A gente acha que sim, são uma soma de dois hormônios. Existem outros que são de menor importância, mas depende mais do GLP-1, que é menor a sua produção no sleeve. Bom, pessoal, a gente está brincando aqui, né? Estou cutucando o João, porque a gente sabe que sleeve ou bypass é uma pergunta com resposta de $1 milhão, né? É difícil responder. Então eu vou jogar para você de volta. Eu queria que você me ajudasse a entender vantagens e desvantagens das técnicas, como é feita essa escolha do paciente junto com o médico. Conta um pouquinho para mim. Perfeito, é uma pergunta muito importante. A gente tende a propor ao paciente aquilo que a gente acredita que vai ser o melhor resultado e o que vai ser mais seguro. Então essa escolha geralmente é feita pelo médico, compartilhando e explicando ao paciente o que cada técnica tem de bom e o que cada técnica tem de ruim. O bypass, por ter um desvio intestinal, tende a absorver menos vitamina do que o sleeve, que mantém o trajeto intestinal normal. Não que não seja necessário repor vitaminas, precisa ser reposto para ambas as técnicas. Mas se o paciente já tem uma deficiência de um ferro, de um cálcio importante antes da cirurgia, a gente vai acabar optando pelo sleeve, já que eu posso ter menos dano nessa absorção. Se o paciente não tem nenhuma contraindicação, nenhum problema prévio em relação à absorção, à nutrição, o bypass lhe caberá melhor, né? O bypass, por ser uma cirurgia muito antiga e ter muitas publicações no mundo, é uma cirurgia que a gente consegue prever melhor o resultado. A perda de peso costuma ser muito semelhante, que varia entre 30% a 40% da perda do peso total, em um período que vai de 7 a 14 meses. O sleeve a gente já tem um pouco mais de dificuldade, as pessoas respondem de maneiras bem diferentes, não existe um padrão mais enxuto, né, um resultado mais próximo. A possibilidade de desfazer a cirurgia, então se a gente prevê que esse paciente possa ter alguma doença no futuro, ou que se de fato ele já é operado e tem algum problema, o bypass me permite desfazer, o sleeve não. Né? Na progressão de doença, né, às vezes pode acontecer da doença evoluir, a obesidade, né, a gente sabe que é uma doença crônica, junto com a sua cirurgia vem uma mudança de estilo de vida. No caso do paciente que fez o sleeve,
existe a possibilidade de progredir, dessa cirurgia ser transformada num bypass? A gente pode dar esse segundo passo? Existe sim. O sleeve ele tem um problema chato de resolver em algumas pessoas, que é a possibilidade de ter refluxo. Como o estômago ele possui uma válvula mais forte na saída, né, e estando com sua capacidade menor do que o estômago normal, a tendência é encher e transbordar. E muitos pacientes não conseguem um bom controle clínico desse refluxo e, por vezes, a gente acaba convertendo no bypass. A perda de peso também não atingindo um objetivo, pode ser uma escolha transformar um sleeve em um bypass. Bom, a gente sabe que a tecnologia referente às cirurgias bariátricas evoluiu muito no decorrer dos anos. Então, a chance de complicação ela é bem pequena. Muitas vezes é muito pior o paciente continuar obeso com todos os seus fatores de risco do que ser submetido ao procedimento cirúrgico. Então, acho que é interessante a gente saber um pouquinho como é. Conta pra gente qual é o preparo pré-operatório, o que o paciente precisa fazer, quais equipes ele precisa procurar. Fala pra gente. Existem algumas especialidades que são fundamentais a todos os pacientes. A nutricionista, o psicólogo, porque afinal de contas é uma mudança da vida, né, que inclui inclusive o social. O endocrinologista, como a gente trabalha aí com hormônios, né, isso precisa ser muito bem acompanhado e compensado aí com o endocrinologista. O cardiologista, uma avaliação de risco operatório para ser submetido à anestesia e ao procedimento em si. E as especialidades que vão além dessas citadas têm relação mais de acordo com cada paciente. Então, se eu tenho um paciente que tem um índice muito alto, que tem dificuldades respiratórias, eu vou agregar um pneumologista. Se ele tem problemas respiratórios da parte superior, como apneia, ronco, a gente vai agregar aí um otorrino, né? Então, aí é mais individualizado. Uma coisa muito importante, Thalita, que as pessoas têm até dificuldade de entender, é que nós pedimos a todos os pacientes que emagreçam antes de operar. E vem logo aquele pensamento, eu vou operar, por que eu tenho que emagrecer? Né? O estômago é o órgão que está embaixo do fígado. E quando engordamos, principalmente aquele ganho de peso rápido, o fígado tende a inchar e dificulta o acesso ao estômago que vai ser operado, assim como dificulta a questão respiratória. Para o anestesista ventilar um paciente que tem uma gordura abdominal maior é muito mais difícil. Então é muito importante que perca esse excesso de peso, que a gente considera o ideal entre 10% a 20% do que ele possui de excesso, para que a cirurgia aconteça com tranquilidade e com segurança. E João, me fala uma coisa, o paciente internou para fazer o procedimento cirúrgico, como que é o pós-operatório, quanto tempo ele fica internado, fases de dieta, quando ele começa a comer, quando volta a sua rotina do dia a dia, atividade física, conta pra gente. Olha, a gente preconiza que volte o mais breve possível. Com a evolução da tecnologia, de grampeadores, de material cirúrgico, da própria videolaparoscopia, que é a cirurgia dos cortinhos que a gente opera com a câmera, a cirurgia hoje ela é bastante rápida, um procedimento de tempo médio de 1 hora, 1h30, com uma recuperação hospitalar de apenas 1 noite. A maior parte dos pacientes, estando bem, lógico, vão embora no dia seguinte. E a gente gosta que esse paciente chegue no quarto e já comece a andar. Isso vai ser muito importante, não só para que o intestino volte a funcionar, para que ele circule, né, e não tenha tromboses, embolias, como também já faz a manutenção aí da perda de peso sem perder muita musculatura. O músculo é o lugar mais importante para a gente armazenar a proteína, que nos mantém nutridos. Então a gente pede para que esses pacientes iniciem a atividade física imediatamente, cada qual no seu tempo, né, com as suas limitações, sem se machucar nessa fase, mas eu gosto que os meus pacientes comecem atividades imediatamente, após a alta. Tá certo. E em casa, esse paciente vai ter uma sequência, né, orientada pela nutricionista de progressão de dieta, né, dieta líquida, pastosa, até chegar numa consistência normal do dia a dia. Geralmente esse tempo demora quanto tempo para ele sair de uma dieta líquida para comer consistência de uma dieta normal? Isso é um fator que tem diferença entre as condutas dos colegas, né? Alguns preferem manter uma dieta apenas líquida até completar os 30 primeiros dias, alguns depois de alguns dias já evoluem para uma dieta pastosa. Então isso diverge um pouco de opiniões. Mas o importante é, nenhum de nós liberamos dietas sólidas, pedaços, antes de 1 mês. Porque é esse tempo que o estômago leva para cicatrizar e não corre nenhum risco de rasgar e ter algum vazamento. Perfeito. E você falou de atividade física no sentido, né, de se movimentar, de andar.
quando que esse paciente vai ser liberado para a academia, para pegar peso? Em relação ao trabalho, lógico que depende muito da atividade de cada um, né? Se o paciente não faz nenhuma atividade que envolva risco, que tem que fazer, né, muito trabalho físico, ele está apto a voltar imediatamente, desde que no trabalho ele consiga manter a dieta, que é bem fracionada, bem constante, né? Ele poderia voltar no dia seguinte, podemos dizer assim. Aqueles que exercem trabalhos mais pesados, né, que têm um exercício mais intenso, acho que os 15 primeiros dias a gente pede para todos ficarem mais em casa e não deixando, obviamente, de exercitar-se. João, alguns pacientes enviaram dúvidas para a gente. Uma delas foi referente ao dumping, que é um efeito colateral não tão comum, mas no procedimento cirúrgico. Conta para a gente o que é e o que fazer para evitar. Bom, o dumping ele acontece quando o açúcar chega no intestino e estimula o pâncreas a produzir insulina. Então, quanto mais rápido esse açúcar chega no intestino, uma maior quantidade de insulina vai ser produzida. E a reação disso é baixar muito o nível sanguíneo de insulina, fazendo com que o paciente se sinta fraco, fique pálido, com aquele suor, uma sensação de que vai desmaiar, e alguns até chegam a desmaiar pelo nível muito baixo de açúcar. Então, o dumping ele é mais comum, ainda assim bastante raro, no bypass, pelo fato de ter o desvio intestinal, mas também pode acontecer no sleeve. E o que tem que fazer para evitar é não ingerir açúcar, até mesmo porque o açúcar é um dos principais alimentos que nos fazem engordar. Não faz sentido, né, o paciente passar por um procedimento cirúrgico querer manter rotinas antigas. Justo, a mudança ela tem que ser em um contexto bastante amplo em todos os aspectos. E outra pergunta que enviaram de dúvida referente a esse paciente, ele vai em algum momento voltar a comer normalmente, ele vai poder frequentar restaurantes, ele vai poder beber bebida alcoólica, refrigerante. É claro que essas perguntas vieram, né, pra gente, mas a gente sabe da mudança de estilo de vida, né? Sim. Mas e aí? Eles vão poder... Olha, eu acredito que quanto mais normal seja a alimentação, né, menos ele vai se permitir como um presente. O que eu quero dizer é que quando a gente começa a fazer uma dieta e se priva demais de um determinado alimento, depois a gente acaba nos presenteando com aquela coisa que eu já evitei, então eu vou um pouquinho hoje, eu vou um pouquinho amanhã, isso vira rotina. Então eu permito com que os pacientes comam tudo, claro que dentro de uma dieta mais equilibrada, né? Então se comer um pouquinho mais aqui, eu tiro um pouquinho mais dali, para que no final do dia não tenha ingerido uma grande quantidade de calorias. O refrigerante é muito ruim, né? De maneira geral. Para um paciente que tem sleeve, esse estômago vai estufar e vai refluir. Eu não vejo nem condição para isso. Geralmente os pacientes que operam por sleeve não conseguem ingerir refrigerante. No bypass é uma quantidade grande de açúcar, então existe, pelo fato de passar rapidamente para o intestino, uma maior chance de dumping. A bebida alcoólica não é proibida, mas o álcool ele é absorvido no intestino. Quando a gente tem o estômago inteiro, esse álcool junto com o suco gástrico, ele é fragilizado pela ação do ácido do estômago. E menos teor alcoólico vai ao intestino. Quando a gente tem um desvio, ou quando esse estômago esvazia mais rápido, como é o caso do sleeve, esse álcool chega em maior quantidade no intestino. Então ele é mais rapidamente absorvido numa quantidade maior. Eu costumo exemplificar os meus pacientes que quando eles estão tomando um copinho de uma cerveja no pós-operatório, é como se estivesse tomando a garrafa. Então os danos do álcool acabam sendo maiores. Tá certo. E claro, né, é aquilo que a gente comentou, a mudança de estilo de vida ela tem que vir junto. Exceções elas podem existir, mas exceções não podem virar rotina. Né? Então a cirurgia bariátrica vem no sentido de ajudar essa pessoa a voltar a ter uma vida normal, mas de uma forma equilibrada. Exatamente. João, e me fala uma coisa, o que você considera de importante ter num hospital, numa instituição, para que você leve seus pacientes para fazer cirurgia bariátrica? É uma pergunta muito importante, sim, porque é lógico que a gente se preocupa com a segurança desse paciente. Quando a gente opera um paciente obeso, a gente está operando um paciente doente em amplo aspecto, né? Cada um com as suas patologias, mas pacientes que geralmente não estão assim tão bem compensados, que foram parcialmente compensados para que seja segura a cirurgia, mas que podem descompensar com um ato cirúrgico. Então eu preciso que esse hospital tenha
uma equipe não só médica, mas multidisciplinar, que conheça a cirurgia bariátrica, que saiba lidar com esses pacientes, que saiba lidar com essas doenças que podem descompensar no pós-operatório. Associado aí, aliado, né, à tecnologia, que também é um fato muito importante, para que a gente faça a cirurgia cada vez com mais segurança. Tá certo. E aqui no Hospital Blanc você tem esse recurso? Sem dúvida, o hospital aqui é maravilhoso. João, obrigada por você ter vindo aqui hoje, por ter compartilhado os seus conhecimentos, ter esclarecido dúvidas dos nossos pacientes. Eu que agradeço. Agradeço a você e agradeço ao hospital pela oportunidade de falar um pouquinho daquilo que eu gosto muito. E agora a gente finaliza mais um episódio do Blanc Science. Nos vemos em breve.